Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa segunda live aqui da jornada Rasgando o Véu, tá certo? Se você chegou agora, mas Pedro, eu não vi ontem, tem algum problema eu assistir agora? Não, meu filho, não tem problema nenhum. Sente aí, fique tranquilo, vá assistindo, se inscreva lá no link que está na bio, porque você vai poder assistir até amanhã toda essa sequência de lives, tá certo? Para o pessoal que está inscrito lá, está chegando no grupo no WhatsApp, tá chegando por e-mail o link das lives anteriores. Quando a gente termina a live aqui de noite, o pessoal fica aqui um pouco até subir a live para vocês assistirem, então fiquem sossegados, tá certo? Se você não viu as anteriores, fique sossegadinho, sente aí e venha-se embora conosco. Olha só, sem mais enrolações, ô Caio, eu não apareci aqui, o que será que aconteceu? Me diga. Atualiza a página. Infelizmente, eu não pensei nisso. Né? Meu querido Caio está aqui para me falar esse tipo de coisa, senão eu não lembro. Porque eu estou num voo cego, eu não estou vendo vocês, não estou vendo o que vocês estão comentando. E eu queria dar uma interagida também. Né? Eu atualizei aqui, Caio, mas não rolou. Então vamos embora no voo cego de novo. Tem problema não. Tá, dá para ir. Peraí, vai. Um momento, gente. Meu indefectível Caio está vendo aqui o que aconteceu. Vai lá. Nada. Deixa eu ver, vamos aqui. Deixa eu ver. É, isso. Aí vai aparecer ao vivo aqui. Muito provavelmente, né? Vamos lá ver se apareceu. Não apareceu. Então, simbora. Tá, agora já foi. Bem, pessoal, então, vamos lá, né? Vamos no voo cego, não tem problema. Olha só. Na live de ontem, nós colocamos uma base no assunto, né? Nós falamos acerca da questão da natureza das coisas. Nós tocamos, de certo modo, a questão dos sacramentos. Nós falamos, enfim, nós viemos pegando ali desde a história da criação do homem, passando pela queda, chegando até a redenção e o que isso tem a ver com a nossa vida comum, com a nossa vida cotidiana. Né? Nós falamos sobre a recusa dos bens infinitos, nós falamos sobre como apenas a encarnação do Verbo conseguiria dar novamente ao homem a participação nos bens infinitos que a queda original lhe havia tirado. Então a gente deu essa base aqui no Lex Credendi, né? No que a gente acredita. Mas, obviamente, não deu para terminar o Lex Credendi inteiro, e nem daria para terminar o Lex Credendi inteiro se eu passasse aqui 74 horas falando direto para você. Ainda assim não ia dar para fazer, né? Nós estamos pegando aqui um resumão, tá certo? Mas nesse resumão dá para falar muita coisa. Então vamos lá. Olha só, um outro ponto que eu quero conversar com vocês, ainda a respeito do Lex Credendi, é o seguinte. Nós temos, muitas vezes, uma visão muito humana de Deus. No pior sentido da palavra. Por quê? Porque ter uma visão humana, por exemplo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, da encarnação do Verbo, né, do Verbo encarnado, é uma coisa boa, justa e necessária. Boa, justa e necessária. O próprio Cristo se intitula o Filho do Homem. Então não há problema nenhum numa visão humana do Cristo, desde que essa visão humana não apague a outra realidade, que é a natureza divina. Então não tem problema. Só que não é assim que a gente costuma compreender Deus. A gente costuma compreender Deus de uma maneira um pouco pagã. A gente costuma compreender Deus de uma maneira supersticiosa, né? Uma espécie de paganismo cristão. De que modo? Veja, quando nós, por exemplo, dizemos assim, rapaz, eu não vou nem rezar por isso não, porque eu não quero incomodar Deus. A gente está partindo do princípio de que Deus se esforça para fazer certas coisas. A gente está partindo do princípio de que Deus, assim, ele tem 100 atividades para fazer, aí você vai lá e bota mais uma, aí ele tem 101. Ele faz, putz, velho, né? Eu já tinha isso tudo, esse cara me traz mais essa coisa para fazer, eu já estou cansado. Filho, não é assim que a coisa funciona, não. Veja, a capacidade de ação não está necessariamente ligada à tarefa. Está ligada à capacidade da pessoa que vai realizar a tarefa em realizá-la. Então, por exemplo, eu estou aqui, graças ao bom Deus, com um nível de saúde suficiente para levantar este copo maravilhoso, né? Como vocês podem ver, esse é o melhor copo do mundo. Eu não sei por que copos de palmito não são vendidos em seções assim de lojas de... Quando a pessoa vai casar, né? Não tem aquelas lojas que compra coisa doméstica. Isso aqui deveria estar nas seções de copo, que isso é uma maravilha. É fácil de pegar, é barato, cabe 500 ml, você tem como medir a água que você toma. Isso é
uma maravilha da criação humana, do engenho humano. A pessoa que criou o copo de palmito, ela tá salva, eu tenho certeza. Mas enfim, então beleza, eu tenho força suficiente para pegar esse copo e tomar água. Certo? Certo. Suponhamos que eu tivesse sofrido um terrível acidente, né? Estivesse tetraplégico, né? Estivesse não apenas tetraplégico, mas estivesse tetraplégico e em coma profundo, à beira da morte, sem conseguir me movimentar. Então perceba que esse ato de levantar um copo com água e beber, por minha própria capacidade, a água do copo, isso, para quem é saudável, não parece nenhum esforço. Mas é uma operação impossível para alguém que sofreu um grande trauma e está tetraplégico e em coma. É impossível para ele. Então perceba que a capacidade de realização de uma tarefa não está ligada à impossibilidade ou não da tarefa, está ligada à potência de quem realiza. Para um gênio da matemática, resolver uma equação que ocupa um quadro inteiro é simples. Para mim, é virtualmente impossível. Para um gênio da música, compor uma grande sinfonia no intervalo de 2, 3 dias é uma coisa tranquila. Para mim, é impossível. Né? Por quê? Porque a minha capacidade não está à altura da tarefa. Quando a gente encara Deus nesse sentido, né? Eu não vou falar isso não porque vai dar mais trabalho a Deus. Como assim dar mais trabalho, meu filho? Se você está lidando com uma potência infinita, com uma capacidade infinita, então não existe trabalho algum que seja cansativo. Vocês conseguem entender isso? Você não tem como cansar Deus. Você não tem como pesar as coisas em cima de Deus. Você não tem como ocupar Deus demais. Isso é inacessível à natureza divina, porque ele é onipotente. Entende? Seria o equivalente a você estar lá lidando com uma pessoa em coma, e aí eu chego na UTI com sede e digo, fulano, me dá aí um copo d'água. Aí eu disse, cara, eu não vou te dar água não, porque se tu tomar água agora, tu vai morrer. Fulano, eu não vou morrer não, eu tô com sede, me dê um copo d'água aí. Fez, não, cara, tu vai morrer. Mas como assim eu vou morrer? Tá vendo fulano? Se fulano tomar um copo d'água agora, ele morre. Eu sei, meu filho, mas assim, eu não sou fulano. Fulano tá em outro estado, eu tô aqui, eu tô bem, eu tô com sede, não, deixa de conversar e me dê um copo d'água, entendeu? Então, veja só, não é ridículo alguém se comportar desse jeito nessa situação na UTI? É. A gente se comporta desse jeito com relação a Deus. Nós vemos as nossas capacidades e a gente espelha isso em Deus. Diz, não, isso é muito impossível. Veja, não tem como fazer. Sim, meu filho, você não tem como fazer. Mas Deus opera em outro nível. Né? E é sobre esse nível de operação, de ação divina, que nós vamos tratar agora. Especialmente sobre algo que conhecemos tão bem, que constitui, como eu já disse em outras palestras, em outras aulas, que constitui o núcleo, digamos assim, da angústia humana, que é um negocinho chamado tempo. Certo? O tempo é um carrasco da humanidade, né? Porque é no tempo que existe a velhice, é no tempo que existe a deterioração, é no tempo que existe a doença, é no tempo que existe a morte. Não é verdade? Nós nascemos dentro do tempo. Nós temos um início e aqui neste mundo nós temos um fim. Então, o tempo ele é como se fosse assim, você está andando na vida e o tempo está lhe empurrando aqui, como uma parede, sabe? Ele vai lhe empurrando e você não tem como voltar, né? Domingo... Foi domingo? Foi a morte de... Foi sexta? De Marília Mendonça, né? Perceba, a angústia de alguém, por exemplo, que tenha brigado com ela ou que tenha se desentendido com ela na quinta, na quarta, e olhou ali no velório com os familiares e aquela impotência, sabe, de você não conseguir voltar assim, dizer, cara, vamos voltar no tempo e eu vou dizer a você que não entre naquele avião, eu vou dizer a você que eu lhe amo, que aquilo foi uma briga boba, uma briga tola. Perceba, essa angústia que nós sentimos diante do tempo é a angústia da impotência que nós temos diante do tempo. Quer dizer, diante do tempo, o homem é impotente, ele não tem o que fazer. Ele não tem como voltar. Ele não tem como alterar o tempo. Entende? O homem é impotente diante do tempo. Isso é uma realidade que o cara não tem como fugir, na verdade. Eu sempre costumo falar que um dos problemas da vida adulta, sobretudo se o seu ambiente
E por ambiente, leia-se a cultura que você está, a sociedade específica em que você nasceu, a sua cultura familiar, a educação que você recebeu, as suas circunstâncias específicas ali da vida. Sobretudo se o seu ambiente lhe impediu de ser adulto, o mais jovem que ele pudesse fazer, né? O mais jovem que você pudesse, você deveria ter ingressado na vida adulta. Por quê? Porque um dos dramas da vida adulta é que quando você se percebe adulto, você já tomou 3 ou 4 decisões que mudaram a sua vida toda. Você já tomou 3 ou 4 decisões irrevogáveis, que vão alterar o destino da sua vida inteira. E aí você vai olhar 5 anos depois, 10 anos depois, 1 ano, 2, 3, e vai dizer, eita, agora eu vou ter que lidar com isso. Quer dizer, a situação ela pode ser alterada e aquilo certamente pode, e se Deus permitiu para que se desencadeie um bem daquela situação, né? Mas do fato daquela situação desencadear um bem, não significa que você tem poder para alterá-la, no sentido de evitar que ela acontecesse. Aquilo de fato já aconteceu, já foi. Você pode lidar com aquilo da melhor maneira e lidando com aquilo da melhor maneira, o bem gerado ser muito grande, até superior ao mal inicial. Mas você não vai ter como voltar, percebe? Então, você já tomou 3 ou 4 decisões que mudaram sua vida toda. Eis aí a importância de envelhecer rápido. Não no sentido de tornar-se alguém casmurro, de tornar-se alguém ranzinza. Não é isso. A maturidade ela não traz a ranzinzice. Muito pelo contrário, a maturidade traz uma certa leveza diante da vida. Né? O peso da vida, quando bem vivido, ele não é um peso que esmaga. Ele é um peso que lhe faz flutuar. Assim. Viver bem o peso da vida é a única maneira de ser leve, sabe? Não tem como você ser leve sem viver bem esse peso da vida. Quer dizer, via de regra, as pessoas que rejeitam viver bem o peso da vida, elas se tornam um fardo, pesadíssimo, para si e para os outros. Elas vivem numa aparência de leveza, mas é uma aparência de leveza que agrilhoa. É o seguinte, é você achar que aqueles grilhões, aquelas correntes que lhe aprisionam, na verdade são de isopor. Não, não são. Elas são de ferro sólido, maciço, que estão lhe puxando para o abismo. Né? Então, a única maneira de ser leve é vivendo bem o peso adequado da vida. Né? Então, não dá para fugir, cara, desse peso. Não dá para fugir. Então, a maturidade, ela vai lhe deixar mais leve se for bem vivido. E aí entra o conselho para os jovens. O que é que um jovem deve fazer? Envelhecer, meu filho, o mais rápido possível. Graças ao bom Deus, a juventude é uma doença que se cura com o tempo. Né? Graças a Deus. Então, a cura está aí, é se curar com o tempo. Só que o tempo, você tem o tempo cronológico e tem o tempo kairos. Não é para a gente falar disso. Mas, enfim, o que é que eu quero dizer com essa conversa toda? Eu quero dizer que nós estamos completamente sujeitos ao tempo. Certo? Deus, olha só, aqui é a primeira diferença. Deus não está sujeito ao tempo. Isso é muito louco, porque é algo que dificilmente conseguimos conceber. Uma das perguntas que mais são feitas é aquela pergunta: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Não é? Aí a pessoa não sabe responder, aí o fulano, o inteligentinho, diz: haha, eu peguei, Deus não pode existir porque Deus tem que ter sido criado. Ah, meu Deus do céu, meu amigo. Olha, deixa eu lhe explicar um negócio. Para haver criação, tem que haver um período de tempo. Porque quando você diz que algo foi criado, significa que algo não existia e passou a existir. O movimento da não existência para a existência é um movimento temporal, meu filho. Porque existe um antes e um depois. Antes você não existia. Depois de um determinado ponto você passou a existir. Se tem antes e tem depois e tem a passagem do antes para o depois, existe tempo, meu filho. Como é que você quer falar da criação de Deus se Deus foi quem criou o tempo, amiguinho? Me responda. Assim, essa sua pergunta é a prova de que você não entende do que você está falando. Você não entende do que você está falando. Como é que Deus foi criado, meu filho, se o tempo só passou a existir por determinação divina? O tempo não antecede Deus, meu filho. O tempo é criatura de Deus. Deus vive em algo que nós chamamos de eternidade.
Isso significa dizer que não faz sentido a pergunta do início da criação de Deus. Porque a criação precisa de tempo, coleguinha. Está entendendo? Então, se Deus criou o tempo, não faz sentido falar em início e criação divina. Deus não foi criado, obviamente. Ele criou todas as coisas. Então, Deus nunca deixou de existir, nunca deixará de existir. Deus simplesmente é. Ele simplesmente existe. Ele é o próprio ser. Entende? Então, Deus cria o tempo. Deus cria o tempo, isso significa dizer que Deus tem domínio completo sobre o tempo. O que para nós, e prestem bem atenção nisso, tá certo? Eu não estou vendo os comentários de vocês. Consigo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo entrar, tá certo? Só para eu ver. Cadê? Se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Falem aí, por gentileza, nos comentários, só para eu saber se vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando. Vá. Vou botar aqui na minha frente. Vamos dizendo aí. Veja só. Então, se Deus, né, ele cria o tempo, ele não está sujeito ao tempo. Então nós estamos aqui na sequência. Ó. O que é o tempo? Aqui você tem um presente, aí o presente passou, o presente passou, o presente passou, o presente passou, o presente passou. Não é isso? O tempo não é essa linha, o presente vai andando. Em Deus não tem isso. Deus é o seguinte, o presente está fixado e ele vê o conjunto inteiro do tempo em um só ato de inteligência. Eu fiz até um desenho para mostrar isso. Ana, por gentileza, pega uma folha qualquer e aqueles lápis marcador, por favor, tá aí no escritório. Pega aí, por gentileza. Tem um desenho que ilustra bem isso, né? O fato de que Deus, ele vê o tempo inteiro de uma vez só. Então, passado, presente e futuro acontecem na inteligência divina ao mesmo tempo. Percebe? A gente vive o passado, o presente e o futuro. Deus, na eternidade, ele contém o passado, o presente e o futuro. Obrigado, Ana. Pegou essa rosinha aqui, adoro. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se vai dar para vocês pegarem, certo? Eu vou escrever aqui. E aqui, beleza. Vai ficar lindo. Vocês vão ver. Olha que imagem maravilhosa essa daqui. É o seguinte. Vocês estão vendo aqui? Bora lá. Será que dá para vocês olharem? Olha só. Tem aqui Deus, certo? Tá vendo esse triângulo aqui? É o que a gente chama tempo. O passado e o presente e o futuro estão aqui. Aí Deus está aqui, tá vendo? Deus vê isso aqui tudinho de uma vez só. Beleza? Tá dando para vocês enxergarem? Deus vê isso aqui tudinho de uma vez só. A gente vive aqui dentro. Deus vive aqui. Certo? Deus não está sujeito ao tempo. Ontem nós falamos, até usamos a expressão, né? Usamos não, eu usei. O plural majestático, né? Eu usei a expressão rasgar o tempo para falar dos sacramentos, né? Então é exatamente isso. Quando Deus ele derrama a sua graça numa alma através dos sacramentos, o que acontece é que a graça que existe aqui, ela entra aqui, no tempo. Ela entra na história. Então Deus está aqui na eternidade, entra na história. O que foi o nascimento do Cristo? Deus que estava na eternidade entrou na história para se submeter ao tempo também. Entenderam? Então, beleza. Deus abarca tudo. Deus abarca todas as coisas. Certo? Passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo dentro da inteligência divina. Pegaram isso? Ótimo. Dito isto, eu posso concluir uma coisa. Que se Deus conhece o conjunto de tudo, não há coincidência ou surpresa para Deus. Não existe coincidência ou surpresa. Então, assim, eu levei uma topada. Eita, Deus não sabia que eu ia levar uma topada. Meu filho, não tem como Deus não saber que você vai levar uma topada, porque você levou uma topada dentro do tempo, não foi? Pronto, ele vê o tempo inteiro. Ele diz, eita, suponhamos, daqui a 15 anos, você tomou um choque numa tomada. Foi uma surpresa para Deus? Não. Porque quando você tomou o choque dentro daquela tomada, você não estava vivendo no tempo, e Deus não vê o tempo todo de uma vez? Vê.
Então ele sabe tudo. Porque tudo que acontece está acontecendo no tempo e ele abarca o tempo inteiro. Então não existe coincidência dentro da providência. Vocês percebem isso? É impossível ter coincidência se Deus vê o tempo todo de uma vez só. Tudo que acontece já está previsto na inteligência divina. Meu irmão, isso é um negócio assim espantoso. Espantoso. Só que vamos dar um outro passo, certo? Vamos dar um passo a mais. Veja bem, não apenas Deus cria o tempo e tudo que existe dentro do tempo, mas Deus também sustenta todas as coisas no seu ser divino. Peraí, Pedro, agora beleza. Eu já estava meio assim, eu já estava meio bambo, meio manco ali no negócio do tempo. Agora tu tá falando Deus é o ser que sustenta. Bicho, me explica esse negócio. É o seguinte. A gente tem que acabar com a ideia do Deus criador como relojoeiro, que nós aprendemos na escola. Que é Deus que cria o mundo, faz as leis do mundo e deixa lá o reloginho do mundo funcionando. Não é assim que a coisa funciona. Deus sustenta todas as coisas no seu ser. Certo? Então suponhamos que eu tivesse criado este belíssimo copo e esta maravilhosa água. Certo? O que significa eu sustentar isso daqui no ser? Significa que se o tempo todo eu não estiver transmitindo a minha existência para esse vidro e para essa água, eles param de existir. Se fosse eu que tivesse criado, para esse copo estar desse jeito, eu tinha que estar o tempo todo transmitindo a minha existência para ele, porque senão ele deixaria de existir. É isso que significa Deus sustentar todas as coisas no seu ser divino. Quer dizer, tudo que existe, Deus sustenta no seu ser. Então Deus está pensando em você o tempo todo, todos os segundos, todos os minutos. Deus está pensando nesse copo o tempo todo, todos os segundos, todos os minutos. Deus está pensando no meu indefectível Caio, que está aqui aperreado, fazendo não sei o que, aqui trocando meio mundo de cabo, o tempo todo. Deus está pensando nos cabos também. Deus está pensando em tudo ao mesmo tempo. Por quê? Se Deus não fizer isso, o cabo deixa de existir, Caio deixa de existir, esse copo deixa de existir, eu deixo de existir, esse computador deixa de existir, a luz deixa de existir, o universo deixa de existir. Porque Deus sustenta todas as coisas no seu ser divino. Essa é a razão pela qual Nosso Senhor, no seu famosíssimo encerramento do discurso, do Sermão da Montanha, ele diz assim: olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, porém nem mesmo Salomão em sua glória se vestiu como eles. Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, mas Deus lhes dá o sustento da sua vida. Não valeis vós muito mais do que a erva do campo e os pássaros do céu? Se Deus cuida assim da erva do campo e dos pássaros, quanto mais não cuidará de vocês, homens de pouca fé? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado, porque Deus sabe de tudo quanto precisais. O salmista diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, se eu estou no mais profundo abismo, se eu estou no mais alto dos céus, a palavra ainda não me chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Por que é que a Escritura narra isso? Porque, ao falar isso, o que a Escritura está tentando nos dizer é o seguinte: Deus sustenta todas as coisas no seu ser divino, Deus está na eternidade e vê o conjunto dos acontecimentos do tempo em um só ato de inteligência e sustenta todo o tempo com a sua bondade. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Vocês entendem? É porque, minha gente, no Evangelho, Nosso Senhor não vai estar falando em sustentar no ser divino. Ele não vai estar dando explicações teológicas. E eu vou explicar depois por quê. O Verbo encarnado, ele fala uma linguagem muito mais profunda que a linguagem simbólica. Então, beleza. Deus faz tudo isso, certo? Isso significa dizer que todos os acontecimentos da história já são conhecidos de Deus e são guiados por sua providência onipotente. Todos os acontecimentos da história. E a todos os acontecimentos da história, Deus dá a substância.
Certo? Então, o que é a substância das coisas? Nós falamos ontem. A substância das coisas é a natureza das coisas. Então, quando eu digo assim, que a água tem a substância de água, é o que torna ela água e não torna ela gasolina, não torna ela metano líquido, não torna ela mercúrio líquido, não torna ela qualquer outra coisa. Então, a substância é o ser das coisas, é a natureza das coisas, é a essência das coisas, tá certo? Quando, por exemplo, nós na escola aprendemos um negocinho chamado substantivo, né? Então, o que é um substantivo? Copo é um substantivo. Pera é um substantivo. Feijão é um substantivo. Né? Veja, quando eu uso essa palavra para falar de uma coisa que existe, o que eu estou dizendo é o seguinte: a minha inteligência, vejam, prestem muitíssima atenção nisso, cara. Isso é muito importante e eu não sei se vocês vão escutar isso em outro lugar, certo? Realmente não sei. Prestem atenção no que estou falando. Vai exigir de vocês concentração e raciocínio, certo? Então vejam só. As coisas existem e elas têm a sua natureza. Quando eu consigo dizer exatamente a natureza da coisa, eu capturei a substância dela, certo? Então, quando eu olho para uma banana e eu digo que uma banana é uma banana, o substantivo foi uma captura da substância daquela coisa. Daí a palavra, o nome substantivo. Entendem? Então, a minha palavra percebe a realidade e captura a realidade. Mas a minha palavra não dá substância à realidade. Então, se eu pego uma uva e eu chamo aquela uva de cavalo, veja, a uva, por conta disso, não vai sair trotando e relinchando, né? Quem deve relinchar sou eu. Na verdade, quem deve relinchar e escoicear sou eu. Eu sou o cavalo, eu sou o jumento da situação, né? Mas se eu chamo a uva de cavalo, a uva não se torna um cavalo. Porque a minha palavra, ela não dá substância à realidade. A minha inteligência, ela percebe a substância da realidade. Entenderam isso? Ela percebe a substância da realidade. Com Deus é assim? Não. Com Deus não é assim. A palavra de Deus, ela dá a substância dos entes. Ela dá a substância das coisas. Então, quando Deus chama cavalo de cavalo, toda a substância equina é dada por aquela palavra divina. Quando Deus pensa, quando Deus fala copo, água, ele dá substância às coisas. Porque a palavra de Deus é ela que dá a substância dos entes. E é Deus que sustenta as coisas no ser. Ele que vive na eternidade e compreende todo o conjunto do tempo. Então ele dá a substância adequada, sabendo como cada coisa vai existir dentro do arco da história inteira. E aqui, percebam, aqui vem um primeiro movimento da queda. Qual foi o primeiro movimento da queda e qual foi o sussurro da serpente? O sussurro da serpente, isso é importante para a gente, porque nós caímos nisso o tempo todo. O sussurro da serpente é o seguinte: Deus disse que vocês vão morrer se vocês comerem o fruto? Não, não, não. Vocês não morrerão. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Qual foi o truque da serpente? Um dos, né? Não é apenas nesse nível que a gente está comentando aqui. A coisa é mais profunda, é apenas nesse nível mais superficial. Qual foi o sussurro da serpente? É o seguinte: se Deus disse algo, significa que ele deu substância real àquilo. O que é que a serpente faz? Não. Ei, calma. Deus falou, mas isso não é a substância da coisa, não. Não é só porque Deus disse que a substância é isso. Deus enganou vocês. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, vocês serão como deuses. Vocês darão a substância à coisa.
Vocês conhecerão o que ela vai significar no arco da providência. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. A palavra de vocês é que é a fonte da substância, não a palavra de Deus. Vocês perceberam? Não é Deus que dá a substância, é você que dá. Tanto que não é Deus quem define o que é bom e o que é mal. É você que define, porque a sua palavra é a substância da coisa que você vai criar. Vejam a alteração que tem aí. A natureza humana faz com que a inteligência perceba a substância que Deus deu e fale conforme o que ela percebeu. Então a inteligência sabe que isso aqui é água e não é um crocodilo. Qual é a jogada da serpente? Bem, é água, a substância disso é água, mas você pode achar que é um crocodilo e isso aqui para você vai ser um crocodilo, tá tudo certo. Pronto. Basicamente isso. Bem-vindo ao mundo moderno, né? Cada um tem a sua verdade e é feliz com ela, né? Não é isso? Cada um tem a sua verdade, é maravilha, quer dizer, cada pessoa dá a sua substância à realidade. Olha que coisa linda, né? Maravilhosa. Liberdade, liberdade. Não, filho, isso é um aprisionamento. Isso é o sussurro da serpente colocado como coisa comum. Né? Então, a nossa palavra não dá substância à realidade. A nossa palavra percebe a substância da realidade que Deus deu em sua palavra. Essa é a razão pela qual, minha gente, no Gênesis, tudo é criado com a palavra divina. Então, como é que Deus cria a luz? Ele cria a luz como? Faça-se a luz. Faça-se isso. Faça-se tal coisa. Faça-se tal coisa. Façamos o homem. Tudo é criado com uma palavra. Certo? Tudo é criado com uma palavra. Por que as coisas são criadas com uma palavra? Porque a voz divina não é como a voz humana. A voz divina dá substância à realidade. E Deus sustenta a realidade no seu ser e conhece a realidade inteira, porque Ele está na eternidade e tudo está acontecendo dentro do tempo. Pegaram isso? Beleza. Então vamos lá. Deus cria todas as coisas pelo Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que está lá no prólogo do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Cristo é o Logos divino, que todas as coisas, pela qual todas as coisas são criadas. Não é verdade? E Deus conhecendo, lembra daqui? Lembra daqui? Deus conhecendo o que vai ocorrer no tempo inteiro e não tendo coincidência para Deus, e ele dando substância e sustentando no ser todas as coisas, isso significa dizer que o maior evento da história humana, que foi a encarnação, paixão e ressurreição do nosso Senhor, quer dizer, o mistério da salvação inteiro, Deus falou nos acontecimentos históricos. Prestem atenção nisso. O homem fala por palavras. Deus fala por palavras e por coisas. Né? Deus não fala só por palavras, Deus fala por palavras e por coisas. Minha gente, entendam que se Deus é a substância da realidade, tudo que existe é palavra de Deus, meu filho. O mundo é palavra de Deus. Entende? A sua biografia é uma mensagem divina. E eu não falo que é uma mensagem divina como um modo de dizer. É uma mensagem divina real, porque existe. E se existe, existe por força da palavra divina que criou e que dá substância à realidade. Entende? Então Deus fala por palavras e por coisas. Ou seja, o conjunto dos acontecimentos históricos são palavras divinas. São palavras divinas. Isso significa dizer que um acontecimento histórico, ele não é apenas um fato relacionado àquelas pessoas daquele momento, mas um acontecimento histórico é uma palavra divina que tem peso dentro da estrutura do tempo inteiro, porque Deus age na eternidade. Quando nós vemos o Antigo Testamento, nós vemos que Deus conduziu a história de tal modo a apontar a história para o que aconteceria.
É por isso que o Antigo Testamento está cheio de tipos do Cristo, de símbolos do Cristo, de imagens do Cristo. De que maneira estão essas imagens? Vamos começar com os sacrifícios. Alguém pode dizer assim, depois nós poderíamos entrar mais à frente, mas não vai dar tempo, né? Mas nós poderíamos entrar mais à frente na questão da natureza do sacrifício, né? Isso, como não vai dar para falar agora, a gente vai falar no curso, né? Que vocês vão conhecer amanhã. Mas, já dá para a gente dar um toque no seguinte. Muita gente olha para o Antigo Testamento e diz assim, rapaz, como é que Deus deixava matar o pobre dos bodes, né, das ovelhas lá, e as ovelhinhas, coitada, morria pelo pecado dos outros, e a pessoa cortava o pescoço do bode, queimava, e matava as pombinhas, né, aquele negócio todo, né, matava os bois em holocausto. Como é que Deus permitia essa brutalidade? Tal. Veja, meu filho, todas essas coisas eram imagens da encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Porque os acontecimentos históricos são palavras de Deus. Então Deus, ao longo da história, conduziu a religião antiga para que ela fosse inteira um conjunto de imagens do que seria o Cristo, incluindo os sacrifícios. Certo? Tomemos o sacrifício de Isaac como exemplo. Veja, quem era Isaac? Isaac era o filho de Abraão. Lembremos que Abraão foi o pai da promessa, né? Deus manda Abraão sair com a parentela toda, sai Abraão lá da terra dele com uma reca de gente, um monte de gente, menino, mulher, escravo, boi, camelo, tenda, uma caravana assim. Vai para onde, né? Deus disse pra gente ir para ali, bora. Pouca fé o caba tinha, né? Um negócio tranquilo, né? Ele escuta uma voz dizendo, vai para ali. Eu falei, para onde? Não, vá para ali que eu vou lhe dizer. Eu falei, tá certo, bora todo mundo, né? Aí sai todo mundo, toda a família do patriarca, que incluía os bens, enfim, os servos, todo mundo. Beleza. Aí sai Abraão. Abraão tem um filho na velhice, o filho da promessa, o filho Isaac. Que Deus disse a Abraão é o seguinte, eu vou dar a você uma grande posteridade. E essa posteridade vai vir por Isaac. Beleza. Show de bola, Deus. Aí a esposa de Abraão tem um filho lá já na velhice, que é Isaac. Aí tá lá Abraão com sua velhinha, o moleque lá, Isaac e tal. Aí Deus fala de novo, Abraão, eu quero que Isaac seja sacrificado. Abraão obedece prontamente, sobe com Isaac para o monte. Vejam isso. O pai toma o seu filho inocente, sobe para o monte para sacrificá-lo. A Escritura diz que Isaac carregava nas costas o madeiro, a lenha com a qual ele seria destruído, né? Ele seria queimado após a morte. Ele leva a lenha do sacrifício e sobe com o pai. E pergunta, pai, nós já temos aqui a faca, a lenha, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus providenciará, meu filho. Isaac é colocado sobre o altar do holocausto e no momento em que Abraão vai desferir o golpe, Deus diz, Abraão, não firas o menino. E aí um carneiro é visto ali e ele toma o carneiro e oferece em sacrifício. Veja, a pergunta de Isaac, pai, onde está o cordeiro? Isaac, naquele momento, ele tinha uma única dúvida. A gente está subindo aqui essa montanha, um peso da gota, um sol danado, um trabalho, mas cadê o cordeiro? Vai sacrificar o que lá em cima? Essa era a dúvida de Isaac. Mas Deus, que conhece a história toda, que tudo providencia e que dá substância à realidade, Deus permitiu que Isaac, em sua liberdade, falasse isso para ser um símbolo respondido 3.000 anos depois por um profeta chamado João Batista. Percebam, a pergunta de Isaac, pai, onde está o cordeiro? Só é respondida por João Batista, quando ele vê Nosso Senhor se aproximando e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês entendem? Para nós, esses dois eventos não têm ligação. Por quê? Porque a gente está no tempo. Para a gente, essa distância é grande demais para ter alguma conexão. Para Deus, não, porque Ele está na eternidade. E Ele é a substância de tudo que acontece. E sustenta a realidade no seu ser. Então, João Batista responde, no final, a pergunta de Isaac. Porque Isaac é o tipo do Cristo.
Isaac é o inocente sacrificado que sobe o morro do sacrifício carregando o madeiro com o qual ele vai ser destruído. Ele é o Cristo. Só que ao contrário do Cristo, Isaac é substituído por um cordeiro. Nosso Senhor não é substituído por cordeiro algum, porque ele é o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos os sacrifícios antigos apontam para a paixão, morte e ressurreição do Messias. Entendem isso? Pegaram esse ponto? Pois bem. Vamos lá. E aí tem um outro fator que é o seguinte, já caminhando aqui para o encerramento. Lembremos-nos que Nosso Senhor diz numa passagem, pouca gente entende, né? Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim levá-los à perfeição. Por que é que Nosso Senhor podia dizer isso? Por quê, minha gente? Ele era a lei. Vocês estão entendendo? Ele era a palavra. Ele era os mandamentos. Ele. Porque ele é a palavra encarnada. Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Entende? Então, percebam bem. Quando Nosso Senhor, sendo a palavra, conhecendo tudo, sabia que o seu sacrifício, né? Ele sabia que o seu sacrifício faria com que aquela desunião, o nó rompido pelo pecado original. Ele sabia que ele iria restaurar esse nó. Tanto é que se você pega o Evangelho de João, o evangelista João diz assim, ele sabendo tudo quanto ia passar, fez tal e tal coisa, né? Que era a última ceia. E Nosso Senhor diz lá na última ceia, desejei ardentemente comer esta ceia convosco. Desejei com grande vontade comer esta ceia convosco. Né? Seus derradeiros momentos aqui nesse mundo. E aí, nos últimos momentos deste mundo, ele institui aquele rasgo no tempo que nós falamos na aula anterior, na aula de ontem. Que não satisfeito em reatar o nó rompido pelo pecado original, Deus dá um jeito de que as graças presentes na eternidade do mistério da salvação sejam derramadas pontualmente dentro da história para o homem. Como se ele tivesse estado lá. Entende? Como se ele tivesse estado lá. E o que é isso? Nós dissemos ontem. Que ao contrário dos outros sacramentos, que são manifestações da graça pascal, a Eucaristia é a presença do autor da graça. E como essa presença é dada? Essa presença é dada com aquela narrativa que nós escutamos na missa. Ceando com seus apóstolos, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, tomou o cálice, o abençoou e disse, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aí você diz, Pedro, mas isso não foi só uma maneira de falar? Teria sido, se fosse eu que tivesse dito. Tá entendendo? Vocês pegaram agora, vocês estão vendo para onde eu estou caminhando, né? Porque eu passei esse tempo todo explicando essa outra parte. Se eu tivesse falado, seria só um teatro. Se eu tivesse falado, seria só uma maneira de dizer. Mas, meu filho, não fui eu que falei. Quem falou foi o Verbo que criou todas as coisas na força da sua palavra. que é o que ele é. Entende? Quem falou isso foi a pessoa que dá substância à realidade. Então a gente não pode achar que aquilo foi um teatro. Porque foi uma manifestação da palavra divina. E naquele momento acontece uma coisa que a teologia chamou de transubstanciação. O que é a transubstanciação? A mudança de substância. Veja, essa partícula trans
né? Está tão em moda nos debates políticos hoje. Na verdade, a partícula trans é uma partícula que implica movimento, mudança, né? Então você tem trânsito, transporte, transferência, né? O que essas palavras dizem? Elas estão expressando um movimento. Transferência, você está colocando algo de um ponto para outro. Não é isso? Então, trânsito, você está se movimentando de um ponto para outro. Transporte é um meio de movimentação de um ponto para outro. Né? Então, veja só, minha gente. Quando eu digo transubstanciação, eu estou falando também de um movimento da substância. A substância era uma, agora a substância é outra. Do mesmo modo que quando eu faço a transferência, a posse estava em um lugar e agora a posse está em outro lugar. Quando eu estou no trânsito, quando eu estou transitando, eu estava em um lugar e agora eu estou em outro lugar. Quando eu falo transubstanciação, antes havia uma substância e agora há outra substância. E qual é a alteração de substância que se dá? Nosso Senhor mesmo diz: isto é o meu corpo. A substância do pão é alterada para a substância do corpo. Diz, Pedro, isso é impossível para mim e para você, porque não somos nós que damos substância à realidade. Certo? A substância do pão é alterada. O que permanece são os acidentes de pão. Como é? Um acidente de pão é o quê? É um pão que se machuca, né? O que danado é um acidente de pão? É alguém que bate porque, né, um pão assassino o atacou? Não, não é isso. Travou ou não travou? Tá rolando? Tá pausado? Em que ponto nós estamos? E aí? Aqui tá. Tá tudo certo? Porque aqui pra mim tá funcionando. Pra vocês estão funcionando? Tá normal? Então, vamos seguir. Beleza. Então vamos lá. Seguindo. Olha só. Então, essa mudança deixa só os acidentes de pão. Né? Que, como eu disse, o que é um acidente de pão? É o seguinte. Eu tenho a essência, né, a substância, que é a essência, e eu tenho o acidente. Veja bem, minha gente. A essência, que é a substância, né, a gente está usando aqui como sinônimo, certo? Substância barra essência, a mesma coisa. Então, a essência de uma coisa é aquilo que ela é, e que se for alterado, ela deixa de ser o que ela é. Certo? O acidente é aquilo que pode ser alterado sem que a coisa deixe de ser o que ela é. Então vamos lá. Vamos usar esse exemplo aqui da água. Beleza? Vamos usar o exemplo da água. Olha só. A substância aqui é água. Se a substância mudar para mercúrio, veja, deixou de ser água, né? É outra coisa. Mas, se essa água estiver morna, ela deixou de ser água? Não. Se ela estiver um pouco mais fria, ela deixou de ser água? Não. Se ela estiver um pouco amarelada, ela deixou de ser água? Não. Se ela estiver salgada, ela deixou de ser água? Não. De onde eu posso concluir que a temperatura, a cor, o sabor da água são características acidentais da água, que não alteram a substância. Certo? Peguemos novamente este copo aqui. Se ele tivesse mais um dedo, ele deixaria de ser copo? Não. Se ele fosse, no lugar de vidro, de madeira, ele deixaria de ser um copo? Não. Se ele fosse, no lugar de vidro, fosse de rubi, ele deixaria de ser um copo? Não. Então eu posso concluir que a substância do copo não está no material com que ele é feito, não está no tamanho dele, não está em nada disso. Então o tamanho e o material são acidentes. Com o pão acontece a mesma coisa. Você tem pão doce,
Já comeu pão doce? Já. Já comeu pão francês? Já. Veja, se o pão é doce ou é salgado, ele deixa de ser pão? Não. Então eu posso concluir que a natureza, que a característica doce e salgado são acidentes do pão, não é a substância do pão. Se você tem um pão do Subway de 30 centímetros e você tem aquele pãozinho pequeno de mini hambúrguer, ele deixa de ser pão? Não. Então eu posso concluir que o tamanho não é a substância do pão, é um acidente do pão. Mas a substância do pão não é a substância da carne, concorda? Então veja só, sabor, cor, tamanho, temperatura são acidentes do pão, não são a substância do pão. Porque eles podem mudar sem o pão deixar de ser o que ele é. E por que eu fiz esse papo todinho? Para dizer o seguinte: o que Nosso Senhor faz na última ceia é alterar a substância do pão sem alterar os acidentes do pão. Então, na Eucaristia, o que permanece são os acidentes do pão. É a aparência do pão, é o sabor do pão, é a cor do pão. Não é a substância do pão. A substância é modificada. Como é que eu sei que a substância foi modificada? Porque o autor da substância nas criaturas a modificou. Isto é o meu corpo. Ponto. A substância foi transformada. Houve ali uma transubstanciação. A substância foi mudada. E naquele momento, nós temos contato com a substância do corpo, sangue, alma e divindade do Verbo encarnado. Veja, esse argumento também de essência, de substância e acidente, serve para outras coisas. Vamos falar de racismo. Eu falei domingo numa palestra esse ponto. Por que é que o racismo é uma coisa de jumento, uma coisa totalmente idiota? Porque é o seguinte, a essência humana, ela torna o homem o que ele é, certo? Mas o homem, tal qual o pão, a água, esse copo, ele também tem aspectos acidentais. Então, quais são os aspectos acidentais? Ou seja, aqueles aspectos no indivíduo que podem mudar sem ele deixar de ser homem, sem ele deixar de ser gente. Por exemplo, se a pessoa é gordo ou magro, alto ou baixo, se ele é japonês ou africano, se ele mora no litoral ou mora no interior, se ele fala inglês ou fala aramaico, se ele se veste com uma tanga ou se ele se veste com uma burca. Esses aspectos são acidentais, não são a essência do homem. Entende? Então o indivíduo que está com uma burca é tão homem quanto o indivíduo que está nu na selva, que é tão humano quanto a pessoa que mora no litoral, que é tão humana quanto a pessoa que mora no interior, que é tão humana quanto a pessoa que é esquimó, que é tão humana quanto a pessoa que é africana, que é tão humana quanto a pessoa que fala francês, que é tão humana quanto a pessoa que fala sânscrito. Porque todas essas coisas são aspectos acidentais, não são a essência humana. Isso também serve para um outro tipo de discussão. A discussão, por exemplo, do aborto e da eutanásia. Veja, no momento em que o indivíduo humano é concebido, ele é portador da essência humana. A essência humana não é colocada em um determinado momento do nascimento. Ou o indivíduo tem aquela substância da sua própria natureza, ou ele não tem. Vocês entendem isso? Ou essa água é água, ou ela não é. Ou esse vidro é vidro, ou ele não é. Ou o indivíduo é humano, ou ele não é. Então, a substância do ente, ela é dada no momento da existência do ente. E quando é que o homem passa a existir? No momento em que a essência humana passa a existir ali. Que é quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo e ali é criado um zigoto. Nada mais é acrescentado àquele zigoto. A essência humana naquele zigoto ela é desenvolvida, ela é expandida, mas nada mais é acrescentado. Porque a substância humana inteira já está ali, meu filho. A substância humana inteira já está ali. Nada mais se acrescenta. Entende? Ela só se expande, ela só se desenvolve. Mas como a gente acabou de ver, se o indivíduo tem 2 metros de altura ou 40 centímetros, isso o torna menos humano?
Não, meu querido. O que também significa dizer que se um bebê tem 40 centímetros e ele tem 1 milímetro, isso não o torna menos humano porque ele tem 1 milímetro, meu querido. Porque tamanho não faz parte da essência humana. É uma característica acidental. Entende? Característica acidental. Se a essência humana está lá, já é humano, meu amigo. Ou então ele não vai ser humano nunca. Porque é você que vai dar a substância. Vocês estão entendendo a loucura? O cara diz assim, não, a partir de 3 meses pode ser considerado um homem. Meu querido, quer dizer que com 3 meses você deu a substância, foi? O cara que fez a lei, tá lá um monte de deputados, eles fizeram uma lei, aí o Senado aprova, aí o presidente aprova. Até 3 meses não é considerado gente. Certo, aí com 3 meses o que aconteceu? O parlamento deu a substância, foi? Vocês estão entendendo a loucura desse raciocínio? Você está ficando doido, meu amigo? Você está ficando louco? Quer dizer, você acha que uma legislação, um pedacinho velho de papel, ele é capaz de dar substância a alguma coisa? Você acha que a palavra de um congressista, que a palavra de um homem velho, é capaz de dar substância a alguma coisa? Ou ele é humano desde sempre, porque a sua substância foi dada no momento em que ele foi criado, ou ele não é humano, meu amigo. Ou ele não é humano. Entendeu? Não é você que vai dar a substância, não. A substância já está lá. Entende? Qualquer norma, qualquer lei, que de algum modo faça com que algo perca a sua natureza por força legal, é o sussurro da serpente. Vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É satânico em sua essência. Certo? É luciferino, é demoníaco em sua essência. É o sussurro da serpente como lei. Entendeu? É o sussurro da serpente como lei. Porque está querendo dar substância às criaturas. O homem não é capaz de fazer isso. Nós percebemos a substância. Nós não damos a substância às coisas. Só Deus pode fazer isso. Então, se você tem uma norma que diga que judeus são menos humanos, isso é uma norma demoníaca, luciferina. Porque a substância humana de um judeu não é dada por força legal, é dada por sua natureza humana. Se você diz que um negro ele é menos humano porque é negro, isso é uma afirmação demoníaca, luciferina em sua base. Porque a substância humana de um negro é dada no momento em que ele nasce. Não é dado por força legal. Vocês entendem isso? Toda vez que você tem um aspecto acidental sendo tomado como aspecto substancial, você vai ter injustiça, crime, genocídio, sacrifício humano. Sempre. Sempre. Inevitavelmente. Transforme aspectos acidentais em aspectos substanciais e você está abrindo as portas para o genocídio. Está abrindo as portas para o holocausto. Tipo assim, a liberdade de alguém, certo? Não pode ser dada por força legal de, sei lá, suponhamos que nós estivéssemos nessa situação em que você, para ser livre, teria que tomar um certo medicamento. Se você transforma o uso de um medicamento na substância da liberdade humana, você está abrindo as portas para o genocídio, meu querido. Você está transformando um aspecto acidental num aspecto substancial. O uso ou não de qualquer medicamento não altera a natureza humana e não é fonte de direitos humanos. Os direitos de um homem estão ligados à sua humanidade. E a sua humanidade é uma característica substancial que não deriva de características acidentais. Vocês entendem o abismo em que a gente está se colocando? Enfim, essa discussão inteira, por exemplo, do momento da vida, ela seria solucionada apenas com a compreensão dos aspectos substanciais e acidentais do homem. Entendeu? Simples assim. Mas me empolguei. Vamos lá. Olha só. Vamos para amanhã, 9 horas. Explica o pessoal Peraí. para entender, porque você está falando em acidente, substância, e como é que, se a substância não muda, como é que a Eucaristia é o corpo santo?
Sim, Pode alterar a substância? bora lá. Mas aí o que acontece? Veja, Ana Raquel disse que vocês estão com dúvidas de como a Eucaristia pode ser a substância, né? Por uma coisa chamada alma sacerdotal, que nós vamos mencionar amanhã de maneira mais específica, certo? Porque eu disse que só Deus pode alterar a substância. Aí você me pergunta, certo, Pedro, mas até onde eu sei, um padre é um homem, né? Ele não é divino. Como é que a palavra dele na missa altera a substância? É uma excelente pergunta. Quem se fez essa pergunta seguiu o raciocínio certo. Entendeu o negócio? Olá, olá pessoal, cá estamos nós de novo. O Instagram aparentemente me deu apenas 1 hora de live. Ele me dava mais horas de live pelo meu tamanho. Dava para eu fazer 1h15, 1h20, 1h30, sem maiores preocupações, mas de repente ele me restringiu aqui para 1 hora de live. Eu não faço a menor ideia por quê, tá certo? Talvez seja uma política para todo mundo, né? Mas paciência. Eu não estava sabendo. Mas enfim, vamos lá. Retomando aqui, pessoal, mandem para todo mundo lá nos grupos, mandem de novo para o pessoal no direct, tá certo? Para a gente voltar aqui e botar pelo menos mais umas 1000 pessoas para eu terminar aqui a live, beleza? Alguém está dizendo que está sem som, me digam aí se o som está bom, me digam aí se o vídeo está bom, em que pé as coisas estão, certo? Vamos esperar aqui chegar mais um bocadinho de gente para a gente continuar, tá certo? Então vamos lá. Chegamos aqui, 700, 700 já dá para a gente começar. Pois bem, vamos lá. Olha só, pessoal. Aí ela está dizendo aqui que está falando sobre certo medicamento. Então, mas deu para vocês pegarem, né? Olha só. Como eu estava comentando antes. Se você se fez a pergunta assim, como é que na Eucaristia acontece a transubstanciação? Se quem pronuncia as palavras da transubstanciação são pessoas. Pedro, tu passou 1 hora dizendo que só Deus muda a substância. Aí tu tá me dizendo que o padre fala e a substância muda? Eu acho que, né, deu um conflito aí no negócio. Calma, deu conflito porque tem uma ponte entre esses dois momentos aqui que chama-se alma sacerdotal. E eu não falei sobre ela. Por quê? Porque eu vou falar amanhã sobre ela. Amanhã nós vamos preencher essa lacuna. Como é que você faz o transporte, o trânsito, né, entre Deus que dá a substância às coisas e o pronunciamento na voz sacerdotal que altera a substância do pão em carne? Como é que isso se dá? Nós vamos ver também, e aqui a maravilha do negócio, como no momento da missa, bicho, isso aqui é sensacional, não existe o tempo. Por isso que eu me dei o trabalho de falar aqui do lance da eternidade, do tempo, desse negócio todo. Por quê? Porque vai ser essencial para amanhã. Porque amanhã eu vou demonstrar a vocês como a quinta-feira, a sexta, o sábado e o domingo de manhã são um mesmo momento na eternidade. E como a alma sacerdotal, ela dissolve o tempo tal qual a gente conhece, para que a substância seja alterada. Velho, isso aqui é muito louco. Mas é exatamente isso que acontece. Certo? Vocês jamais se pararam para perguntar por que Nosso Senhor está lá na cruz? Aí diz ao ladrão assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí no domingo, Maria Madalena vai tocá-lo e ele diz, não me toques, ainda não subi para o Pai. Oxê, ou ele mentiu para Madalena, ou ele mentiu para o ladrão na cruz. Não é verdade? Se nós estivéssemos falando do tempo tal qual a gente conhece. Então, quando ele diz na sexta, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas ele só sobe ao paraíso no domingo, não há contradição nisso. Porque ali não está acontecendo o tempo tal qual a gente compreende o tempo. As coisas estão acontecendo no nível da eternidade. E a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos do tempo. Vocês entendem? Então, nós vamos ver amanhã como é que o tempo é dissolvido na missa, para que a eternidade rasgue a história, né? E na missa a gente está vivendo a eternidade. Essa é a razão pela qual uma das chaves de leitura do que acontece na Eucaristia, uma das chaves de leitura da transubstanciação
é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, sim, senhora. O livro do Apocalipse é uma das chaves de leitura da transubstanciação. Certo? E aí nós vamos utilizar o livro do Apocalipse amanhã para falar da transubstanciação, falar da alma sacerdotal e falar dessa diluição do tempo que acontece no momento da transubstanciação. Ou seja, nós estamos diante da eternidade. Por isso, eu não coloquei esse nome à toa, né? É rasgando o véu mesmo. O véu que nós olhamos a realidade através do véu do tempo. Não é isso? A transubstanciação na Eucaristia é um rasgar do véu do tempo. Né? E nós temos a obrigação, já que a nossa inteligência é capaz de perceber, de rasgar também a nossa compreensão para perceber esses aspectos da eternidade que são colocados diante de nós. Tá certo? Então, basicamente é isto. Pessoal, divulguem, vocês já sabem. Tirem um print, divulguem. Quem tirou print na outra live que tinha mais gente, por favor, publicar, né? Porque é melhor para nós. Vocês sabem disso. Então, publiquem, falem, façam vídeos, mandem nos grupos da família, mandem o pessoal se inscrever. Meu amigo, é de graça, tá certo? Você vai lá, se inscreve no link da bio, mande... vamos fazer o seguinte. Você pega o link da bio, sério mesmo, tem 1000 pessoas aqui. Na moral, quem tá gostando do negócio tem o dever moral de espalhar isso. Você pega o link, copia e cola, cara, e joga nos grupos que você sabe que tem pessoas que vão se interessar, ou pessoas que você conhece que vão se interessar, e diz, se inscreve aqui, porque tu vai conseguir assistir as 2 últimas que já foram, e tu vai ser avisado da terceira. Beleza? Vamos lotar os grupos de gente, tá certo? Tem 1000 pessoas aqui, dá para cada uma mandar pelo menos para umas 5, beleza? Para a gente fechar amanhã com pelo menos umas 3.000 pessoas aqui nessa live, tá certo? Então, pessoal, é isto. Façam sua parte, a minha eu já estou fazendo aqui, ensinando a vocês, porque este é meu dever, tá certo? Então, vão lá, espalhem a boa nova, e é isto. Muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus. Cheiro grande e até a próxima. Valeu. Abração.